pandemia pelo novo coronavírus nos fez lembrar o quão frequentemente estamos expostos a uma infinidade de vírus, bactérias ou qualquer molécula que pode nos fazer mal. Entretanto, ela também nos fez lembrar que temos uma defesa natural em nosso corpo. E, na verdade, dependemos exclusivamente dela para sobreviver a esses ataques invisíveis. O nosso sistema imune abrange diversos órgãos e células e podem ser separados de acordo com a sua função, em órgãos primários e órgãos secundários. Os órgãos primários têm a função de produzir células de defesa. E aí eu estou me referindo à medula óssea, sobretudo a medula óssea dos ossos achatados do nosso corpo, o externo, as costelas e a bacia, por exemplo. Como órgãos secundários estão aqueles cuja função é a maturação dessas células de defesa e a ativação delas para a resposta imune. E nesse caso eu me refiro ao timo, ao baço e aos linfonodos espalhados pelo corpo inteiro. O nosso sistema imune está pronto para combater os diferentes elementos estranhos que atacam o nosso corpo. Elementos esses que são frequentemente chamados de antígenos, que vem do grego, o que gera uma resposta contrária. A resposta imune do nosso corpo pode ser separada didaticamente em dois tipos: resposta imune inata e resposta imune adquirida. A resposta imune inata consiste na primeira linha de defesa do organismo. Ele já faz desde que nasce. É representada pelas barreiras físicas e por substâncias químicas antimicrobianas produzidas em nossa pele, nas nossas mucosas, no suco gástrico, além de células fagocitárias, proteínas do sangue e mediadores de inflamação. Ela produz uma resposta rápida, direta, porém inespecífica. Já a resposta imune adquirida, que também é chamada de resposta imune adaptativa, envolve linfócitos. São células de defesa que diferenciam moléculas próprias do nosso corpo de moléculas de algum patógeno e promovem uma resposta específica para cada corpo estranho. As moléculas mais conhecidas para esse tipo de defesa são os anticorpos, produzidos pelos linfócitos B e liberados no ambiente extracelular para se aderirem a um antígeno e impedir sua ação. Outras células também impedem a proliferação de antígenos, só que dentro das células infectadas. E nesse caso eu me refiro aos linfócitos T. Com destaque, a resposta imune adquirida gera memória, ou seja, parte desses linfócitos ficarão prontos para uma nova reinfecção, de forma a produzir uma resposta muito mais rápida e muito mais eficaz. E esse é o objetivo central da vacinação. Considerando todo esse cenário de pandemia que estamos vivendo no ano de 2020 e 2021 e do esforço global na produção de vacinas contra o Covid-19, o objetivo dessa aula é apresentar uma explicação geral das principais células do sistema imune adaptativo e destacamos cada uma das etapas da resposta imune adaptativa. Na medula óssea, células-tronco pluripotentes são responsáveis pela produção de todas as linhagens de células sanguíneas, em um processo de diferenciação chamado de hematopoiese. Durante as primeiras fases de diferenciação, haverá o comprometimento de algumas dessas células-tronco para a linhagem linfóide, que poderá produzir linfócitos B, linfócitos T, células natural killers, ou NK, e algumas células dendríticas, que são células especializadas em apresentar antígenos. Para essa explicação, daremos destaque aos linfócitos B e T. O ciclo de vida completo de um linfócito passa por 3 estágios: a formação, a maturação e a ativação do linfócito. Tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B iniciam o seu processo de formação na medula óssea. Entretanto, os linfócitos T terminam a sua fase de maturação no timo. Já os linfócitos B permanecem na medula óssea e terminam seu processo de maturação lá.
Em seguida, eles migram para órgãos secundários, principalmente o baço e linfonodos, para a ativação. Durante o processo de maturação dos linfócitos, regiões do DNA responsáveis pela produção dos receptores de antígeno dessas células sofrem recombinação aleatória em alguns dos seus losses genéticos, permitindo a formação de uma infinidade de receptores diferentes, o que garante que praticamente qualquer antígeno que exista na face da Terra possa ser reconhecido por pelo menos um linfócito em nosso corpo. Esse mecanismo de recombinação é tão eficiente que um ser humano pode ter centenas de milhões de células B ou T diferentes dentro de si, cada um com um receptor de antígeno específico, singular em relação aos demais. Além disso, todo esse processo passa por etapas de controle, de forma que são selecionadas apenas os linfócitos que produzem receptores corretamente montados e que não sejam reativos ao próprio corpo humano. Caso um linfócito produza algum receptor altamente reativo às células do próprio corpo, ele será destruído por morte programada, que é a apoptose. Como dito anteriormente, os linfócitos B realizam a sua maturação na medula óssea. Em seguida, os linfócitos B maduros e não autorreativos migram para órgãos periféricos, como baço e linfonodos, para serem ativados. Os linfócitos T, por sua vez, também são produzidos na medula óssea. Contudo, eles vão ser maturados no timo. Nesse órgão, os linfócitos T serão separados em subgrupos. Alguns linfócitos T produzirão a proteína CD8, e serão chamados de linfócitos T CD8 ou também de linfócitos T citotóxicos. Esse tipo de linfócito possui uma função muito específica, que é perceber células do nosso corpo que estejam infectadas e doentes, e assim matá-las. Por isso o nome citotóxicos. Ele interage com uma proteína que essas células possuem, chamada de MHC1, ou complexo de histocompatibilidade principal 1. Esse receptor é produzido por qualquer célula nucleada em nosso corpo e tem a função de informar para o ambiente externo se ela está sadia ou infectada. Outra linhagem de linfócito T produzirá a proteína CD4 e serão chamados de linfócitos T CD4 ou também de linfócitos T ajudadores. Esse tipo de linfócito possui a função de reconhecer células que lhes apresentam antígenos, por meio de receptores do tipo MHC2. Diferente da maioria das células do corpo, apenas algumas células produzem o receptor do tipo MHC2. E são células apresentadoras de antígeno profissionais. E aí, nesse caso, eu me refiro a células dendríticas, macrófagos e até linfócitos B. Ao reconhecerem antígenos, os linfócitos T ajudadores liberarão citocinas que orquestrarão toda uma resposta imune, aumentando a atividade da própria célula que apresentou o antígeno, além de aumentar a atividade dos linfócitos T citotóxicos e dos linfócitos B. Em outras palavras, os linfócitos T ajudadores são considerados orquestradores da resposta imune adquirida, pois conseguem aumentar a atividade de todas as demais células envolvidas em uma mesma resposta. Enfim, após a maturação dos linfócitos B e dos linfócitos T, a ativação deles ocorre majoritariamente nos linfonodos, localizados em diversas regiões do corpo. Linfócitos B maduros ficam continuamente circulando no sangue, migrando de um linfonodo para o mais próximo à procura de antígenos. No momento que os linfócitos B têm contato com o antígeno e o reconhecem, já começam a produzir anticorpos. Um linfócito B ativado geralmente produz um tipo específico de anticorpo, que é o IgM. Caso o antígeno
seja ainda composto por proteínas, os linfócitos B o fagocitam e o digerem, apresentando os seus fragmentos para linfócitos T ajudadores, nos linfonodos. Esses, por sua vez, o reconhecem e liberam citocinas que promovem a multiplicação clonal do linfócito B e a sua diferenciação em plasmócitos, células com um citoplasma bem maior e com a capacidade de secretar milhões de anticorpos por segundo, o que intensifica ainda mais a resposta imune dos linfócitos B. Após a interação com a célula T ajudadora, plasmócitos passam também a produzir um outro tipo de anticorpo, que é o chamado IgG, ou seja, ocorre a mudança da classe do anticorpo produzido. O IgG acaba sendo mais eficiente do que o IgM, porque ele facilita a opsonização do antígeno e a fagocitose dele por macrófagos, além de permitir a imunidade neonatal, visto que o IgG ele é menor e consegue atravessar a barreira placentária. Toda a resposta imune efetivada por células B envolve o uso de anticorpos, que atuam exclusivamente contra os antígenos que estão circulando nos fluidos corporais. Como antigamente esses fluidos eram chamados de humores, a resposta imune mediada pelas células B é chamada de resposta imune humoral. Portanto, linfócitos B são as principais células na resposta imune humoral. Nesse momento, vale ressaltar a importância de algumas células que também ativam os linfócitos B e os linfócitos T. São células apresentadoras de antígeno profissionais. Com destaque, eu vou falar das células dendríticas. Essas células conseguem migrar pelos tecidos do corpo com relativa facilidade, por meio de mecanismos de diapedese, que é a passagem dessas células através das paredes dos vasos sanguíneos para os tecidos e vice-versa. Caso uma dessas células encontre algum antígeno, ela levará esse antígeno até os linfonodos. Como as células dendríticas são células apresentadoras de antígeno profissionais, elas terão sim o MHC1, mas também terão o MHC2 e ativarão os dois tipos de linfócito T, o linfócito T CD8, ou citotóxico, e o linfócito T CD4, ou auxiliar. Os linfócitos T CD4 serão ativados pela interação com os receptores do tipo MHC2 e terão atividades específicas, ativando macrófagos para digerirem esse antígeno, ativando linfócitos B para a conversão deles em plasmócitos e ainda liberando sinais que ativarão células da resposta imune inata. As células T citotóxicas, ou CD8, são ativadas pelo contato com os receptores do tipo MHC1 das células dendríticas e migrarão por todo o corpo, vasculhando células infectadas para as matarem. Depois dessa interação com as células dendríticas, elas poderão agora identificar qualquer célula nucleada infectada, por meio de um contato com esses receptores MHC1. E as matarão, caso estejam infectadas, pela liberação de várias enzimas, do tipo perfurina ou granzima. Como esse tipo de resposta imune envolve o contato célula a célula, ele é chamado de resposta imune mediado por células. Quando os linfócitos B e T são ativados, eles começam a produzir clones de si mesmo para intensificar a resposta imune. E algum desses clones vão se tornar células de memória, ou seja, eles não vão atuar naquele momento como células efetoras, fazendo a resposta imune, mas eles vão ficar dormentes para um caso de segunda infecção. Assim, a resposta imunológica tenderá a ser muito mais rápida e muito mais eficaz em relação ao primeiro contato. E aí, a vacinação é justamente uma estratégia que a gente faz para preparar o nosso corpo para combater um vírus real. Por meio disso, a gente já cria células de memória que ficarão prontas de antemão para combater um real agente infeccioso no futuro. Gente, essa é a aula de sistema imune adaptativo completa. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like nesse vídeo, compartilhe para os seus amigos, se inscrevam nesse canal, apoiem esse trabalho. Não é fácil fazer animações para poder facilitar a aprendizagem do conteúdo. Por favor, então valorizem, deixem um like, compartilhem.
eu deixei uma lista de exercícios também para fixação desse conteúdo. Vai lá na descrição do vídeo, no link e clique. Um abraço, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.